Olá para você, não sei se é bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas que você está vendo essa transmissão. Se você estiver vendo ao vivo, que bom, é bom ter você por aqui. E se você estiver vendo depois, se foi encaminhado, foi compartilhado para você conhecer um pouco mais do meu trabalho, seja bem-vindo. Sugiro que você siga o perfil para você ter conhecimento de todo o material que a gente compartilha por aqui. Ter conhecimento também do meu dia a dia, o que eu tenho feito, quais são os projetos, como que está a questão da rotina, porque rotina é muito importante e a gente acaba aprendendo isso com o tempo, né? Mas o vídeo de hoje é para a gente poder falar sobre o capítulo 1 do livro. Ontem eu fiz uma live, a intenção é que eu fale sobre todos os capítulos no decorrer dessa pré-venda. E o capítulo 1 a gente vai falar... Olá, Paulo, tudo bem? O capítulo 1 a gente vai falar sobre entendendo o papel do arquiteto. Para quem não é da área, quem não é da arquitetura, pode pensar assim, mas eu não preciso entender o que o arquiteto faz. Olá, tudo bem? Larissa. Às vezes você pode falar assim, mas eu não quero ler esse capítulo não, eu vou pular para o próximo capítulo, porque eu não sou arquiteto, eu não sou da área, então para mim não é interessante não. Mas dentro do capítulo 1, a gente vai falar sobre um pouquinho sobre o que é a área, como que é o curso, quais são as formas que a gente tem de atuar quanto profissional da arquitetura. Porque às vezes a pessoa pensa, ela não é da área, e ela pensa assim, o arquiteto, ele é aquele cara que faz o desenhozinho ali da casinha, que é o cara que leva o projeto para poder aprovar na prefeitura, porque eles estão me roubando lá na prefeitura, porque eu tenho que tirar uma habite, vocês cobram muito caro, o arquiteto cobra muito caro para poder fazer um projeto. Porque esse é o pensamento que a gente tem no dia a dia do que é o papel. A gente não tem uma pessoa, uma voz que está falando ali, propagando o trabalho do arquiteto. E muitas das vezes os próprios arquitetos não sabem que eles podem fazer determinado serviço. Eu falo isso com, como se diz o povo, né, com lugar de fala. Porque eu já entrei em contato com o conselho algumas vezes para poder falar sobre alguns serviços que está dentro da nossa Constituição e que a gente pode falar, mas às vezes a pessoa do outro lado também não sabe se a gente pode. Aí já recebi respostas do tipo, você precisa de ter uma pós-graduação com uma especialização nessa área para você conseguir atuar. Mas se está lá dentro da nossa Constituição falando que a gente pode e a gente pode atuar dentro daquela área, significa que é um trabalho que pode ser executado por um arquiteto. Claro que vai envolver conhecimentos técnicos específicos sobre aquilo ali. Mas quando a gente fala da demanda do arquiteto na prática, é entender que a arquitetura nada mais é do que você ter uma percepção dentro do curso, né? Ter uma percepção de todas as áreas sobre política, sobre história da arquitetura, história da arte, sociologia, antropologia, estudo da sociedade e dos comportamentos do homem no decorrer dos tempos, para poder conseguir chegar numa melhor solução de um projeto. Só que não para por aí. Você tem que entender sobre estruturas, sobre resistência dos materiais, sobre como que são os processos físicos do clima, do tempo, dentro daquela edificação que você está projetando. Oi Raquel, oi Letícia, tudo bem? Quando você para poder pensar em todas as áreas que você tem que ter algum tipo de conhecimento para você chegar a projetar um espaço, você vai entender que não se trata de você desenhar só uma casinha. Se trata de você desenvolver um projeto. E o projeto não está relacionado somente com a arquitetura. Tudo que você planeja desenvolver em determinado tempo e você coloca um recurso e uma data para aquilo acontecer, pode ser denominado como um projeto. Então, para quem não é da área e que, por exemplo, vai casar, tem um projeto de casamento, você passa pelo conhecer a pessoa, você vai noivar, você vai namorar, você vai noivar e você vai casar. No período de noivado, você já tomou aquela decisão, eu vou casar.
Então, daqui quanto tempo que vai acontecer o casamento? Vai ser um período de 2, 3, 4 anos? Beleza, então você tem esse tempo para tocar o projeto. Você vai ter que ir atrás de todos os fornecedores, vai ter que ir atrás dos locais, para saber aonde que vai ser feita a cerimônia. Você vai ter que ir atrás da pessoa que vai celebrar, que seja o padre, o pastor, esqueci o nome agora do carinha que faz a celebração, que não é nem um padre nem um pastor, mas coloca isso na cabeça porque tem essa pessoa também. Você vai atrás do cerimonialista, você vai ter que fazer um convite formal para todos os padrinhos, para todas as noivinhas e noivinhos e damas de honra. Você vai ter que pensar em qual paleta de cores que você vai usar nesse casamento. Você vai ter que pensar qual tipo de flor que vai ter, se vai ter a passarela vermelha, que tipo de cadeira, se vai ser banco ou se vai ser cadeira que vai ser usado quando você não faz dentro de uma igreja seu casamento, você faz num espaço aberto. Você tem que definir se vai ser numa igreja, num espaço aberto, se vai ser na praia, se vai ser num sítio, no campo. Qual que é o horário do casamento? Vai ser de manhã, de tarde, de noite? Vai ser durante o dia de semana, vai ser final de semana, mas espera aí, para eu poder casar, para eu poder ir atrás do padre e do pastor, primeiro eu tenho que casar no cartório. Como é que eu vou casar no cartório? Quanto tempo que isso demora? Entende que isso é um projeto? Arquiteto aprende a projetar, a criar fluxogramas, a criar etapas que precisam ser acompanhadas para poder desenvolver da melhor maneira possível dentro daquele escopo que foi planejado, né? Que é aquela lista de tarefas, para você conseguir executar com o melhor aproveitamento de recursos e dentro do prazo estabelecido. Então, quando a gente vai falar sobre o que é o trabalho do arquiteto, a gente vai pensar dessa forma, independente do que você está desenvolvendo como um projeto, porque tem arquitetos que trabalham com cerimônias. Tem arquitetos que planejam até tudo isso que eu falei, consegue colocar dentro do seu trabalho para poder planejar casamentos, para poder planejar espaços efêmeros, que são aqueles espaços que vai ter um período de montagem, um período de uso e um período de desmontagem. Não é nada fixo, nada que vai manter durante muito tempo. Isso também é trabalho de um arquiteto ou de uma outra pessoa que esteja envolvida no gerenciamento de um projeto. A pessoa vai entender as ferramentas por trás da gestão de projetos e vai aplicar isso no trabalho dela. Então eu falei um pouquinho do que é o curso, né? No livro está bem especificado, eu fui falando sobre as matérias, que tipo de matérias que a gente tem, sobre o cansaço que é ter que estudar arquitetura, porque é um dos cursos que mais exige tempo aplicado. Eu falei também sobre o que é um projeto, que não necessariamente o projeto é você ter que colocar linha ali e desenhar, e entregar e aprovar e construir. Um projeto ele é muito mais do que isso, não é somente ter aquelas linhas desenhadas. E sobre carreira, que é um outro ponto também que tem que ser abordado, porque tem arquitetos que, assim como eu, trabalham com mais de uma área e que gosta de fazer o que faz independente da área que atua, e tem arquitetos que se especializam em fazer um único serviço. Então eu vou falar ali que tem os arquitetos que vai trabalhar com projeto de interiores, os arquitetos que vai trabalhar com construção, os arquitetos que vai trabalhar com planejamento urbano, com urbanismo de uma forma teórica, vai ser arquitetos que trabalham com política, que trabalham com gerenciamento dentro de grandes empresas, vai trabalhar com gestão de obras, vai trabalhar com execução de obras, vai trabalhar com restauro e patrimônio, vai trabalhar com arqueologia para poder auxiliar os arqueólogos na identificação das construções, e tem como você fazer especialização até em paleontologia. Então, tem várias formas de você conseguir aplicar. São no mínimo 27 áreas possíveis existentes no período em que quando a gente entrou para poder cursar, os professores falavam, olha, você pode atuar em 27 áreas. Imagina hoje que a gente tem a questão do metaverso, tem a questão da inteligência artificial, e a cada dia que passa vai melhorando ainda mais as ferramentas de softwares.
Oi, Jeff, tudo bem? Tem cada vez mais formas e funções que você pode utilizar do trabalho do arquiteto. O arquiteto que entende que ele é um desenvolvedor de projeto, não que ele é o cara que faz casinha. Você tem que entender isso. Na hora que você entende o que é isso, você consegue gerenciar qualquer projeto. Você pode entrar dentro de uma empresa para poder mexer com agropecuária, que você vai conseguir tocar o projeto. Você pode mexer numa empresa de contabilidade. Estou pegando o Jeff aqui que ele entrou. Você pode pegar e desenvolver o projeto de uma contabilidade, qual que é a progressão através dos anos, quais são as etapas de crescimento dessa empresa. Isso também é trabalho que um arquiteto pode desenvolver. Existem diversas maneiras que você consegue aplicar o seu conhecimento na sua carreira através do conhecimento que é desenvolvido durante o período de faculdade. Então, nesse capítulo do livro, eu quero falar sobre isso. Quais são as possibilidades que você tem como profissional de poder atuar. E se você não é da área, pelo menos você vai ter conhecimento que se você encontrar um arquiteto e você estiver precisando de uma solução, ele consegue te oferecer a solução através da capacidade de desenvolvimento que ele teve durante o curso, de assimilar diversas profissões, diversos conhecimentos para poder conseguir juntar aquilo tudo e desenvolver o seu projeto. Aí eu coloco no livro os tópicos, né, que a gente vai falar sobre os meios e as demandas sociais, a questão do urbanismo e os meios urbanos, que tem diferença, sobre patrimônio e restauro, a história e pesquisa, igual eu falei, quando você vai desenvolver um trabalho de campo, então você pode ter um arquiteto te ajudando nessa parte também. E tem a parte de ensino, que eu estou fazendo aqui agora com vocês, para poder fazer o lançamento do livro, entra dentro de uma das etapas que o arquiteto pode desenvolver. Um livro é um projeto. Eu não estou deixando de atuar como arquiteto, como profissional, a partir do momento em que eu tomo uma decisão de criar um livro. Porque aí você desenvolve um escopo, você vai ter ali todos os capítulos estruturados, você vai ter um projeto que você vai definir um início e um fim para esse projeto. E o fim desse projeto é a publicação e a venda desses livros. É exatamente o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou testando, eu falei ontem na live de Conhecer o Autor, que a gente faz um MVP, que é um mínimo produto viável. Então eu estou fazendo nesse momento um MVP do meu livro. Eu estou terminando de produzir, estou fazendo a metodologia de venda, estou criando uma metodologia para isso, estou estruturando uma forma de alcançar mais pessoas e estipulei um início da escrita, um fim da escrita, início da revisão, fim da revisão, início de leitura crítica, fim de leitura crítica, lançamento, pré-venda, que é o período do dia 30 de maio até o dia 30 de junho. Finalizou a pré-venda. Oi, Ricardo, tudo bem? Finalizou a pré-venda, a gente entra no lançamento do livro. Entrou no lançamento do livro, aí a gente vai ter um período de lançamento e depois vai ter um aumento do preço, porque toda a metodologia, todo o processo já vai ter sido validada. Então aí você pensa assim, nossa, mas como é que um arquiteto vai pegar um livro para escrever, mas será que ele tem conhecimento para isso? Que tipo de conhecimento que esse arquiteto tem e está trazendo nesse livro? Eu não estou falando especificamente somente de arquitetura, porque eu estou trazendo o tema de gestão. E gestão está relacionado a diversos outros pontos e a questão do empreendedorismo, que é tudo que eu desenvolvi dentro da minha carreira até o ponto em que eu estou agora, para poder fazer mais um MVP do livro, para poder fazer mais um MVP de todas as outras áreas que eu estou atuando paralelamente com a criação do livro também. A gente vai falar sobre o ensino também, que você pode ensinar de maneira escola e de maneira científica, né? Você vai desenvolver estudos sociais ou estudos de testes de patologias, de estruturas dentro de um produto, que pode ser um produto para o mercado. Eu estou desenvolvendo uma nova tecnologia de construção para deixar uma parede em pé e que você não vai gastar tanto carbono, energia e por aí vai, por causa das ODS
do programa de certificação mundial e tananã, e você vai misturando aquilo ali, você fala assim, não, cheguei num material que ele é ecologicamente correto e dá para construir mais rápido e com melhor custo-benefício. Aí você lança isso para o mercado, pô, explodiu, você vendeu o seu produto. Mas você começou com uma pesquisa, você começou como um pesquisador, um cientista. Às vezes você pode ser um cientista social, que vai fazer um estudo da sociedade, ou você pode ser um cientista que é voltado para um material construtivo que vai ser lançado no mercado e vai ajudar milhões de pessoas a ter sua casa construída porque você desenvolveu aquele produto. Dentro do ensino também tem um ensino dentro das universidades e nas escolas, que também faz parte. Governança e gestão. Quando você vai falar de governança, pode ser a governança nessas empresas ou pode ser um governo mesmo. Você está dentro de um cargo público e você vai ter o trabalho do arquiteto sendo desenvolvido na visão, quando você segue essa linha, né, da escala humana. Como que uma pessoa consegue andar de determinado ponto até determinado ponto da cidade, andando a pé, sem ter um obstáculo ou, por exemplo, um carro que vai passar por cima dela, porque você não tem uma engenharia de trânsito que é boa, entende? Isso também entra dentro da parte da governança. A gente vai também entrar na questão da inovação e da tecnologia, igual eu falei, que são as novas áreas que estão surgindo, e sobre o mercado imobiliário, que é uma das outras áreas que diretamente você já está direcionado, você já está envolvido no mercado imobiliário porque você desenvolve projetos. Mas no meu caso eu ainda estou envolvido no mercado imobiliário de um outro ponto de vista, de uma outra perspectiva, que é na parte da incorporação e o desenvolvimento dos projetos urbanísticos que são voltados para os incorporadores conseguirem criar os seus loteamentos e os seus condomínios. Então, por que é importante ter um arquiteto desenvolvendo isso? Porque o arquiteto ele tem uma visão do usuário, ele tem uma visão da política pública, que é o ordenamento territorial, e ele tem a visão do incorporador, porque ele sabe quanto tempo que vai levar para poder executar tal obra, quais as etapas que tem que ser desenvolvida. E ele também sabe como que o usuário final vai consumir aquele produto que ele está ajudando a desenvolver dentro de uma escala muito maior. Você entende como que consegue linkar uma coisa na outra? Como que é importante esse trabalho? Isso daí dentro do mercado imobiliário. Chegando nessa parte, a gente já chega no final do capítulo, tá? E a gente vai para o capítulo 2. Só que esse capítulo 2 vai ficar para amanhã, não vou falar dele hoje não. Que já entra no segundo capítulo, que é empreendedorismo e o medo do novo. Então vai ter um próximo capítulo aí, eu vou voltar para poder falar. Mas se você conseguiu entender com esse capítulo quais são as possibilidades que um arquiteto pode fazer de serviços e que pode beneficiar você, que não é da área, mas que em algum momento precisou de algum trabalho desse, você já conseguiu abrir sua cabeça e expandir para falar assim, poxa, eu acho que no meu negócio eu consigo colocar um estudante de arquitetura para poder trabalhar, ou consigo colocar um arquiteto para poder me ajudar, porque ele tem uma visão diferente de tudo que está sendo desenvolvido. Eu, o tempo todo, continuo sendo vendedor, continuo sendo o carinha lá na minha história, igual eu contei ontem, que trabalhou com vendas, que trabalhou servindo as pessoas, que trabalhou com produção manual, porque isso faz parte também. Mas em momento nenhum, a partir do momento em que eu comecei a estudar arquitetura, eu deixei de ser arquiteto. Eu posso ser arquiteto vendedor que sabe trabalho manual. Mas a partir do momento que eu instalei esse chipzinho na minha cabeça aqui, ó, de como que é a visão do arquiteto e como que ele consegue pensar numa coisa, numa estrutura macro, em tudo que ele consegue desenvolver, é um conhecimento que não sai da minha cabeça nunca mais. Porque tudo que eu fiz de lá para cá foi a partir da perspectiva desse macro no desenvolvimento do projeto, e que tudo tem etapa, tudo tem processo e tudo tem seu tempo para ser executado. Consequentemente, tempo é um dos recursos que a gente usa no desenvolvimento de projetos. E você tem
esse gerenciamento de recursos não só com o seu tempo, mas com as pessoas envolvidas e o valor aplicado. Qual que é o valor que você vai colocar de dinheiro dentro daquele projeto para fazer que aquele projeto ande. Pessoal, é isso o primeiro capítulo. Eu dei uma pincelada sobre tudo aqui. Os capítulos ficaram bem curtinhos, dá para poder ler ele com 4, 5, 6 páginas. Você já consegue chegar no final de um capítulo, porque eu não queria adensar muito as informações, porque é especificamente para fazer você pensar sobre o que está ali. Então, tipo assim, lê um capítulo, para e pensa, reflete muito sobre o que está acontecendo, ali, do que está sendo falado, porque é um adensamento de informações muito grande, é muita coisa que eu estou colocando ali e que vai necessitar de você, se você tiver interesse em continuar aprendendo sobre o assunto, vai necessitar que você faça uma pesquisa para você entender mais. O que eu quero trazer com essa perspectiva do arquiteto quanto a carreira e quanto o desenvolvimento do curso para a visão do empreendedor é que você também precisa pensar de maneira projetual, que é pensando em todas as etapas e qual que é o recurso que você consegue aplicar dentro do desenvolvimento daquele projeto, porque uma empresa é sim um projeto. Você tem um recurso e um tempo para poder iniciar, você tem um recurso e um tempo para poder estruturar, um recurso e um tempo para você alavancar, e um recurso e um tempo para você se desvincular das funções operacionais dentro da sua empresa. Porque aí você começa a receber os frutos do que você plantou. E isso demora, isso leva tempo. Eu sempre entro numa conversa dessa com os meus sócios. A Arparob está aí agora, a Raquel, o João, dentro da live. E a gente sempre fala que o mínimo que acontece dentro dos nossos projetos é um período de 5 anos. E que a gente tem que plantar todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, para daqui a algum tempo a gente ter uma plantação farta e sempre entrando ali os frutos do que a gente está plantando. Então é isso, vou encerrar por aqui. Se você gostou, deixa aí nos comentários. Se faz sentido para você, curte e compartilha com quem também precisa. Oi, Esther, tudo bem? Você chegou no finalzinho, eu vou deixar a live salva, tá? Mas assiste ela toda que é interessante para você. Eu sei que você está no mercado imobiliário, então você vai gostar de ver esse conteúdo. E compra meu livro também, porque você vai aprender muito com ele, tá? Eu vou deixar a live salva, aí você compartilha. Você compartilha com seus amigos, todo mundo que precisa entender e todo mundo que precisa comprar o livro. Comprando o livro na pré-venda, o seu nome vai estar escrito lá nas dedicatórias, nas páginas finais do livro, como um colaborador. Como eu disse, o livro é um MVP, que é um produto mínimo viável, e ele tem que ser funcional e escalável nesse período. Isso mesmo, Esther, você já pode entrar no link da bio, tá? Lá no link da bio você já consegue clicar e comprar o seu livro para você ter o seu nome escrito e você ainda vai ter uma aula comigo falando sobre empreendedorismo, gestão e vendas, ok? Saudades também, a gente trabalhou junto. Ontem eu fiz conversando com a Esther nos comentários. Ontem eu fiz uma live falando do período, de todo o meu período de carreira. E lá tá um pouquinho da minha trajetória na empresa que eu trabalhei junto com ela. O tanto que eu consegui aproveitar dessa experiência que eu tive. Depois você volta lá e pode assistir também, que você vai pegar essa fase que eu coloquei lá. Então é isso, gente. Tchau e até o próximo vídeo.